Governador Carlos Moisés sanciona projeto que reduz o ICMS para o leite, a farinha de trigo e para os alimentos em bares e restaurantes. Dados do IBGE mostram, em março, a indústria catarinense apresenta o pior resultado do país. Comércio fecha o mês com alta nas vendas. Empresários do setor de transporte de cargas prevêem aumento de mais de 5% no preço do frete após reajuste do óleo diesel anunciado pela Petrobras. Polícia Rodoviária Federal apreende carga de cocaína avaliada em 4 milhões de reais no oeste do estado. E veja também, no esporte, Avaí derrota o Coritiba de virada na ressacada e entra no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Olá, uma boa noite para você. Ontem você viu aqui no Band Cidade que a Petrobras reajustou o preço do óleo diesel nas refinarias. O aumento já está em vigor. Um dos efeitos colaterais dessa alta é o preço do frete, que deve aumentar em Santa Catarina. A expectativa no setor é de que o reajuste no valor do frete seja de até 5,4% já a partir desta terça-feira. Seria uma compensação ao aumento de 8,87% no preço do diesel nas refinarias, aplicado pela Petrobras. O aumento foi duramente criticado pelo setor produtivo. Fizemos um levantamento na FETRANSESC e constatamos que de dezembro de 2020 até o presente momento, em menos de um ano e meio, a gasolina subiu 106% e o óleo diesel 140%. Lá em dezembro de 2020, o óleo diesel era 9% mais caro que a gasolina e hoje 27% a mais. Para a Federação das Empresas de Transporte de Cargas no Estado, a FETRANSESC, a disparada nos preços do óleo diesel torna inviável o planejamento dos empresários, já que parte do setor ainda não repassou totalmente os aumentos para os preços do frete. Não há empresa, não há gestor que consiga fazer uma gestão de custos de fretes com esses percentuais tão elevados de aumento e com a constância como vem ocorrendo. Principalmente se considerarmos que algumas empresas ainda não conseguiram repassar 100% para os seus embarcadores. Por isso que nós aqui conclamamos a esses embarcadores para que recebam as nossas empresas e aceitem o devido repasse. Essa situação de aumentos constantes e percentuais tão elevados, nós vamos com certeza ter sérios problemas com empresas, muitas não vão conseguir sobreviver, porque o óleo diesel já representa até 60% do valor do frete nas cargas lotação e cargas completas. O reajuste do diesel elevou para R$ 4,91 o preço médio para as distribuidoras. Nos postos, o valor médio em Santa Catarina está em R$ 6,474, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. Para falar do assunto aqui no Band Cidade, comigo Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, há vários aspectos da crítica da FETRANSESC. Entre eles, o político partidário, é isso? Ele está intrínseco, mas existe sim. Você sabia que Ari Rabaioli, empresário, presidente da FETRANSESC, é filiado ao Partido Liberal, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, e que é pré-candidato nas eleições deste ano? Pois é, ele está fazendo uma crítica muito maior, não uma crítica só à questão localizada, está fazendo uma crítica diretamente que nos afeta no bolso. Nós, daqui a pouco, podemos ter uma distorção de ter o litro do diesel igual ao litro da gasolina. Nunca foi assim. Porque essa disparidade existe propositalmente, porque no Brasil, é aquilo que a gente fala, vaca toma óleo diesel, né, porco toma óleo diesel, porque o transporte da riqueza, dos alimentos e de qualquer outro tipo de produto é feito via terrestre. É movido a óleo diesel. Sem contar nas propriedades rurais, no agronegócio, que o maquinário também é movido a óleo diesel. É uma questão que nos afeta diretamente. Hoje, o pré-candidato ao Senado pelo PTB, o deputado catarinense Kennedy Nunes, fez uma observação interessante. Ele se considera um independente e sugeriria ao governo, se estivesse no Senado, que, de repente, esse lucro da Petrobras, que também entra nos cofres do governo federal, fosse transformado num colchão, um fundo que diminuísse a frequência com que é repassado o dinheiro para o consumidor, diminuísse o valor. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 22 quilos de cocaína nesta segunda-feira. Foi no oeste do estado. 2 pessoas foram presas. Os policiais abordaram uma caminhonete com placas de Foz do Iguaçu durante a ação de fiscalização na BR-480, em Chapecó. Durante a abordagem, o casal de ocupantes se contradisse sobre os motivos da viagem, o que levantou suspeitas por parte dos policiais, que decidiram fazer uma revista minuciosa no veículo. No compartimento do motor foram localizados 2 quilos de cocaína. No tanque de combustível, mais 20 quilos foram encontrados. O total da carga está avaliado em 4 milhões de reais. O homem de 39 anos confessou para a polícia que pegou a cocaína em Francisco Beltrão, no Paraná, e que a entrega seria feita em Chapecó. O casal foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia de Chapecó. Os policiais rodoviários federais também apreenderam 300 garrafas de vinho importadas ilegalmente da Argentina, o que configura o crime de descaminho. O material estava em um carro com placas de Curitiba, interceptado pelos policiais na BR-282, em Joaçaba, meio oeste do estado. O motorista de 26 anos de idade admitiu que não havia declarado a compra ou recolhido os impostos devidos sobre a mercadoria. Ele vai responder pelo crime de descaminho. As mercadorias foram levadas para a Receita Federal. E as polícias civis do Rio Grande do Sul e aqui de Santa Catarina deflagraram mais uma operação contra o chamado golpe dos nudes, que tem feito cada vez mais vítimas. Houve cumprimento de mandados nos 2 estados. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Florianópolis e nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Gravataí e Charqueadas. O grupo que aplicava os golpes era composto por pelo menos 10 pessoas. Os alvos preferidos dos bandidos eram homens detentores de cargos públicos. Um prefeito gaúcho era extorquido pelos criminosos. Parte dos golpes era aplicada de dentro de um presídio no Rio Grande do Sul. Os criminosos contatavam as vítimas via redes sociais e se faziam passar por jovens bonitas e aparentemente interessadas. Os perfis falsos seduziam os homens e os convenciam a trocar fotos íntimas. Mais tarde, essas mesmas vítimas eram contatadas por supostos policiais civis que exigiam dinheiro para não prendê-las ou iniciar um inquérito policial contra elas. O argumento era sempre o mesmo: as meninas seriam menores de idade. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta terça-feira com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão os destaques do Jornal da Band desta terça-feira. Promotor paraguaio que combatia crime organizado é assassinado durante lua de mel na Colômbia. Deu a louca no mundo das artes, o que explica o valor de R$1 bilhão por um quadro. Confederação de Futebol muda regras para punir com mais rigor atos de racismo nos estádios. Demorou, né? Já estava na hora. Isso e muito mais daqui a pouquinho, 7h20 no Jornal da Band. A gente espera vocês. A cidade de Anitápolis, na Grande Florianópolis, uma das mais atingidas pela chuva forte da semana passada, começou a receber hoje os donativos enviados por municípios vizinhos. Durante a manhã desta terça-feira foram enviados colchões, roupas, alimentos e água mineral para a população que ainda está se recuperando dos prejuízos causados pelas inundações na semana passada. Os donativos foram entregues pelas defesas civis de Palhoça e Florianópolis, que também estão colaborando nas ações de recuperação das regiões mais afetadas. Hoje, as 2 últimas comunidades isoladas estão tendo os acessos desbloqueados. Conforme a Defesa Civil, entre terça e quinta-feira da última semana, choveu em Anitápolis 411 milímetros. A cidade inteira permaneceu por mais de 24 horas sem energia elétrica, água, telefone e internet. A ponte de acesso ao município foi coberta pelas águas, impedindo a entrada e saída da cidade. Ponte de acesso a Anitápolis. Correnteza muito forte. Quase transbordando já. Todas as 23 comunidades do município ficaram isoladas devido aos deslizamentos de morros e encostas, quedas de árvores e transbordamento de rios. Já colocaram aqui para passar uns motoqueiros. As motos já foram passando, mas tá feio. Olha a estrada. Muitas famílias tiveram as casas invadidas pelas águas e perderam móveis, roupas, colchões e alimentos, além dos prejuízos nas plantações. Olha o delúvio, olha o rio. O governador Carlos Moisés sancionou o projeto de lei que reduz o ICMS do leite, da farinha de trigo e dos alimentos para bares e restaurantes. A repórter Rita Della Pieve mostra agora o impacto dessa nova legislação para quem mais interessa, o consumidor.
A lei que reduziu o ICMS foi sancionada pelo governador Carlos Moisés na última sexta-feira. O ICMS do leite longa-vida baixou de 17% para 7%. Já a alimentação em bares e restaurantes teve diminuição de 7% para 3,2%. A alíquota menor não animou o sindicato que representa os produtores de leite em Santa Catarina. Essa nova lei, ela volta ao status tributário de 2021, ou seja, não há redução de carga tributária em relação ao final de 2021. E o status de 2021 para o setor era a falta de competitividade tributária em relação aos estados do sul do Brasil, que provoca um desestímulo das indústrias, dos produtores, desestímulo na produção, estagnação na produção, êxodo rural. E isso, no médio prazo, pode provocar aí efeitos indesejáveis, como redução na produção e aumento de preços ao consumidor. Já nos supermercados, os consumidores ainda não viram a diferença nos preços dos produtos como leite após a redução do ICMS. Tá bem caro, tá bem alto, cada vez mais está mais difícil e seletivo da gente escolher o que realmente precisa, né, dentro do nosso orçamento. Está subindo absurdamente. Todos os dias que a gente vai no super, sobe alguma coisa, sempre subindo. Para a população, os custos da alimentação em bares e restaurantes refletem a alta geral nos preços. Tudo subiu, então não é questão dos bares e restaurantes, é por causa dos preços que subiram todos, né? Dos insumos, tudo que está acontecendo hoje no Brasil. Não tem como não repassar para o cliente, né? O restaurante compra, tem que repassar aquilo para o cliente, senão não tem como andar, não tem como sobreviver. Isso que eu sou garçom, eu sei bem disso. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes afirma que a redução do ICMS vai diminuir os preços para o consumidor final. Ele vai se repercutir de 3 formas, né? Para o consumidor, naqueles estabelecimentos que são beneficiados pela medida, né? Numa redução proporcional à redução aí do imposto, então de até 3,8%, ou em ajudar os estabelecimentos a absorver os aumentos de custo. A gente vem ao longo aí dos 12 meses recebendo uma alta carga de aumentos de custo, 30% na energia elétrica, no gás, no leite, as carnes em torno de 40%, aluguéis em torno de 25% e 10% na mão de obra. Então isso também tende a ajudar a absorção aí desses custos, né? De volta aqui o Roberto Azevedo. Roberto, a gente fala aqui da vida real, não é? Essa que interessa para a população, para o dia a dia das pessoas. A diminuição dessas alíquotas, claro que interessa ao consumidor, não é? Claro, é uma questão matemática, nem só uma política tributária ou uma política de preço. Interessante você notar que na cesta básica, que é medida pelo DIEESE, na semana passada indicava que Florianópolis teve o maior aumento no leite longa-vida, 15%. E tinha gente que defendia que a alíquota do leite deveria continuar, o longa-vida, em 17%. É um descalabro, porque o leite é um alimento essencial. Você pode nem tomar o leite, mas muitas coisas, muitos alimentos, muito que é produzido depende do leite, ou como insumo ou como um alimento final. E isso é qualidade de vida para a população. A mesma coisa a farinha de trigo de mistura, que é usada para concepção, a fabricação de pães. É necessário para a população. Nós estamos falando de pé no chão. Evidentemente que quando se fala em questão tributária, todo mundo tem um bom argumento. Os donos de bares e restaurantes, que querem que o preço realmente, a alíquota sobre os alimentos baixe para 3,2%, que foi concedido, mas tinha a questão das bebidas quentes. Uísque, vodka, champanhe, vinho, que era uma questão absolutamente absurda. Ficaria a alíquota em 3,2%, enquanto a do leite em 17%. Foi corrigido, mas vai demorar, porque a sazonalidade empurra o preço do leite para cima, porque falta alimento para o gado nessa época do ano. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Ainda na economia, o IBGE divulgou os números da produção industrial e também das vendas do varejo. Números relativos ao mês de março. Se, por um lado, o comércio fechou o mês com indicadores positivos, a indústria recuou de forma significativa. Vamos começar a ver os dados aqui no nosso telão do Band Cidade. Vou começar com a produção industrial. Santa Catarina teve a maior redução entre os estados pesquisados pelo IBGE. Na comparação com março em relação a fevereiro,
A queda, melhor dizendo, foi de 3,8%. Foi a maior queda entre os estados do país e interrompeu 2 meses consecutivos de expansão na produção industrial. E foi também na contramão do índice nacional, que avançou aí 0,3%. Na comparação com março do ano passado, queda de 9,8%, de novo a maior do país. No acumulado do primeiro trimestre, queda de 8,9%, a terceira pior entre os estados pesquisados. E nos últimos 12 meses, aí sim, um respiro, alta de 3,5%. Vamos ver agora o desempenho do varejo. Como é que foi o comércio catarinense no mês de março, segundo o IBGE? O comércio foi um pouco na contramão da indústria, né? Fechou em alta na comparação com fevereiro, alta de 1,3%. Segundo o IBGE. Isso em comparação com o mês anterior, um pouquinho acima da média nacional, que foi de 1%. Em relação a março, alta do ano passado, alta de 3,4%. No primeiro trimestre, 1,8% de alta e nos últimos 12 meses, 1,6% a expansão do comércio. Isso é o varejo comum. Vamos colocar agora o varejo ampliado, que inclui 2 atividades importantes também, veículos e materiais de construção. Aí a alta foi de 0,1% em Santa Catarina, na comparação com o mês de fevereiro, 3,4% na comparação com março do ano passado, na verdade aqui foi 8,2%, verdade, 6,8% no primeiro trimestre do ano e nos últimos 2 meses a alta, deixa eu dar o dado correto aqui, 1,8% no primeiro trimestre, 1,6% nos últimos 12 meses. Esses foram os dados, então, da variação do comércio varejista ampliado, de acordo com o IBGE. Olha, a frente fria se afasta do estado e dá lugar a uma massa de ar frio e seco que chega ao sul do Brasil. Detalhes agora na previsão do tempo. A quarta-feira vai ter mais nuvens e condição de chuva em Santa Catarina, especialmente na madrugada e na manhã. Ao longo do dia, o tempo melhora com aberturas de sol no estado. As temperaturas entram em declínio em Santa Catarina. Na capital, mínima de 18 e máxima de 23 graus. Em Blumenau, variação entre 14 e 23. Em São Joaquim, 8 graus de mínima e 13 de máxima. E em Chapecó, mínima de 9 e máxima de 18 graus. A Vigilância Epidemiológica Estadual monitora 2 casos suspeitos de hepatite de etiologia desconhecida. O primeiro caso, uma criança de 7 anos que esteve internada no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, foi notificado no dia 4 de maio. A segunda notificação, um adolescente de 16 anos, inicialmente atendido em Balneário Camboriú, foi feita nesta segunda-feira. O caso de Itajaí teve alta hospitalar ontem e o de Balneário Camboriú não chegou a ser internado e está sendo acompanhado em casa. Esse tipo de hepatite súbito e grave em crianças saudáveis é considerado incomum e não está relacionado a nenhum dos tipos comumente causadores da doença. As notícias do esporte pedem passagem agora. Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí venceu de virada o Coritiba no fechamento da 5ª rodada da competição. E com o resultado, o time catarinense entrou no G4. Uma noite de festa na ressacada. O agora ex-zagueiro Betão foi homenageado pela história que construiu junto ao Avaí. A festa estava sendo feita também nas arquibancadas. Avaí e Curitiba fechavam a 5ª rodada do Brasileirão na ressacada. E foi um jogo eletrizante. Muriqui bateu rasteiro e Muralha defendeu. Morato 2 vezes, após receber passe de Muriqui. E na sequência, Muralha defendeu. Andrei arriscou de longe e o goleiro Douglas espalmou. E na resposta, Kevin encontrou Muriqui, que acabou parando em Muralha. E se o torcedor achou que o segundo tempo seria mais brando, se enganou. Porém, quem tirou o grito de gol da garganta primeiro foi o Coritiba. Egídio chutou, Douglas defendeu e na sobra Igor Paixão mandou para o fundo das redes. O Leão não se abalou e Muriqui quase empatou, mas bateu na trave e acelerou o coração azul e branco. Até que o primeiro pênalti da noite veio. Jean-Pierre, que havia acabado de entrar, tocou para Muriqui, que foi derrubado na área, e o árbitro marcou penalidade. Na cobrança, Bissoli deixou tudo igual na ressacada. Não demorou muito e mais um pênalti para o Avaí, desta vez em cima de Bissoli, e na cobrança, Muriqui marcou o segundo, o gol da virada. A torcida na ressacada inflamou e perto de soltar o grito da vitória, quase viu o Coritiba igualar o marcador em 2 bolas.
mas o goleiro Douglas salvou já nos acréscimos e garantiu a vitória do Avaí de virada por 2-1 sobre o Coritiba. Fim de jogo e fim de um tabu que durava 44 anos em que o Avaí não vencia o Coxa na ressacada na Série A. 100% de aproveitamento em casa, 3 jogos e 3 vitórias na ressacada e todas contra adversários ditos como diretos para o Avaí. Este é o melhor início de Série A do Leão da Ilha desde o início da era dos pontos corridos. Em 5 jogos, 10 pontos somados e agora a 3ª posição da Série A do Brasileiro na zona da Libertadores. Isso para mim é um indicativo de um caminho correto. Mas é só o início de um campeonato muito longo, muito duro. É muito importante a gente estar se ajustando com bons resultados, como está acontecendo agora. Até quinta-feira, a Diretoria de Bem-Estar Animal de Florianópolis promove um mutirão de castração de cães e de gatos. Só hoje, mais de 200 animais passaram pelo procedimento. A repórter Graziane Ubiali acompanhou. O amor pelos animais é genuíno, vem do coração e deve ser aliado à responsabilidade de cuidar bem deles. A demonstração do sentimento vai além de um abraço, de um carinho. Pode estar numa fila para a castração, por exemplo. Sabine tem 5 anos e já mostra todo esse cuidado. Ela acordou cedinho e veio trazer o Bolinha para ser castrado. Você trouxe o Bolinha hoje para ser castrado? É? Você vai cuidar dele? Sim, ele é o meu filho para mim. Ele é seu filho. E você cuida muito bem dele? Uhum. Nauane também veio trazer os cachorrinhos para castrar. A responsabilidade com os animais ela já tem desde cedo. Limpar o canil, dar ração, água, comida. E tem que brincar com ele? Porque eles são fofinhos, são bem peludinhos. A prefeitura contratou por licitação 5.000 castrações nesta unidade móvel, que vai atender vários bairros da cidade. Os tutores que não têm condições de castrar os animais podem se cadastrar ou ir até o local. A pessoa precisa trazer o seu comprovante de residência, um documento pessoal e uma foto do animal no celular ou a foto é tirada aqui. Lilian e Pietro trouxeram o Ozzy. A gente ama esses bichinhos, né? Eles são as melhores companhias da vida, lealdade, e a gente tem que cuidar. Também tem que ser leal, né? Como é que ele faz com a ração? Ele, algumas vezes ele larga, algumas vezes ele come tudo. E você dá comidinha para ele todos os dias? Sim. Depois que o animalzinho é entregue aqui para a equipe dos profissionais da carreta, eles passam então aqui para a sala de pré-operatório, vão ser anestesiados e aí tem todo o processo da cirurgia. Depois de mais ou menos uns 40 minutos, eles saem novamente lá por aquela porta e são entregues aos seus tutores e aí eles vêm para cá, ó. E aqui eles recebem toda a orientação, recebem os cones para o pós-operatório e vão para casa para então receber todo o carinho da família. Usar as pomadinhas, o remedinho começa a partir de amanhã, né? Que já deram os remedinhos também, perfeito. E amor, né? Esse é o segredo. Amor, a gente ama demais. Uma última informação, a 30ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital vai promover uma nova vistoria no Mercado Público de Florianópolis amanhã, às 10 horas da manhã. O principal objetivo dos promotores é verificar se foram cumpridas as recomendações anteriores relativas à acessibilidade, ao sistema contra incêndio e também ao teto retrátil. A inspeção vai ser realizada pela Força Tarefa Estruturas, criada pela Promotoria de Justiça da Capital para mapear e inspecionar imóveis e equipamentos públicos pertencentes à esfera municipal e também estadual em situação de abandono ou má conservação e também propor acordos para a correção de problemas encontrados. Vão participar desta vistoria, que já não é a primeira, já foram feitas várias no mercado público da capital, representantes também do Corpo de Bombeiros, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, da Câmara dos Dirigentes Lojistas da capital, a CDL, e da Prefeitura, entre outros. Vamos agora ver como é que está Florianópolis na imagem para você ao vivo, a capital de todos os catarinenses na sua tela. Neste momento, temperatura de 22 graus. Em destaque, você acompanha as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Tráfego tranquilo, tanto para quem chega quanto para quem entra na ilha de Santa Catarina, quanto para quem sai em direção à área continental da capital e municípios vizinhos.
E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TV BV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere 12h30 amanhã no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.